Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos a questão 129 do Livro dos Espíritos. Vamos estudar conosco. Que esta semana que se inicia, Senhor, possa ser uma semana de luz, crescimento e novidade. Possamos ter as oportunidades de que precisamos para nos evoluir um pouco, o discernimento e a coragem para seguir adiante. Os mentores possam nos auxiliar nessa tarefa, que a espiritualidade amiga possa nos guiar nessa tarefa. Igualmente, bom Pai, pedimos pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa evolução, que possamos melhorar a cada novo passo, a cada novo dia, a cada novo amanhecer. E assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. E se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo espírito Hermâncio Dufour, psicografado e registrado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. A gente sempre lembra que às segundas transmitimos o livro dos médiuns com irradiação para o nosso aperfeiçoamento. Às quartas, o livro dos espíritos com irradiação para as famílias. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente replica, quando dá, esses estudos lá no Facebook. E coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente o carinho da sua visita, da sua curtida, da consideração em se inscrever no canal, pois isso é o que utilizamos para levar a doutrina espírita para mais pessoas. A gente precisa crescer um pouco o canal e a gente precisa ir um pouco adiante. Para isso, a gente precisa contar com você. Eu não digo que dar um like é uma coisa simples, eu não digo que não custa nada, porque enquanto espectador eu sei que não é simples e que não e que custa sim. Né? Não quero sair do vídeo, não quero nada, mas entenda, por favor, que esse seu ato é uma caridade imensa para o canal. A gente agradece muito. Hoje nós estamos gravando, portanto, não teremos a boa noite no canal. É isso mesmo. Hoje a gente está gravando, não tem nem o boa noite do canal, mas a gente segue, então, para o nosso estudo. Nós estamos falando de O Livro dos Médiuns,
ou Guia dos Médios e dos Evocadores, foi escrito por Allan Kardec, publicado em Paris em janeiro de 1861. Nós estamos na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo 8, ele vem da questão 126 até a questão 131. Serão 6 semanas de estudos e hoje a gente chega à 4ª semana de estudo. Vejam os senhores que a gente começou no dia 23 de fevereiro de 2026 e vai estudar até 30 de março de 2026. A parte que nós estamos é a parte única desse capítulo: vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. O próprio título, já por si só, já abastece o nosso saber, né? Como é que se dá o vestuário dos espíritos? Como se dá a formação espontânea de objetos que eu posso tocar? Modificação das propriedades da matéria, como é que funciona isso? Ação magnética curadora. Veio também da questão 126, vai até a questão 131. Hoje, nós vamos trabalhar a questão 129. Ela tem um parágrafo único. Eu dividi em 3 lâminas. Vamos a ela. A teoria acima se pode reduzir. A gente lembra que na questão 126, 127, 128, Kardec vem trabalhando. E num dado ponto, ele trabalha com o sistema de perguntas e respostas para São Luís. Então, ele traz ali as respostas. É isso que ele está se referindo aqui. A teoria acima se pode resumir desta maneira: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. A pergunta que a gente já respondeu, inclusive nós a temos no básico do Espiritismo, é só ir lá na playlist e você vai ter acesso, playlist básico do Espiritismo, é o que é matéria cósmica, princípio material primitivo, do qual se formam todas as coisas do universo. Então, essa é a matéria cósmica. A gente agora já sabe isso de cor e salteado, não vai esquecer mais, porque quem está falando é o Aderley, e a gente segue um pouco mais. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito e muitas vezes a exerce de modo instintivo. Quando necessário, sem disso se aperceber, os objetos que o espírito forma têm existência temporária subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tocáveis. Há formação, não, porém, criação. Atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então, aqui Kardec deixa muito claro: o espírito pode manipular a matéria, ele trabalha com a matéria vinda do princípio primitivo, e ali ele cria, inclusive, coisas tangíveis. Um outro ponto que muita gente discute é em relação a tamanho do que se cria. Uma outra coisa é acerca do tamanho do que se cria. Então, eu simplesmente pego isso,
Eu posso criar um carro, eu posso criar uma casa. Gente, depende do espírito, depende do conhecimento do espírito, depende do quanto ele consegue manipular esse princípio primitivo. E aí, em manipulando esse princípio primitivo, ele vai e ele consegue manipular sem problema nenhum, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Gente, é isso. É pouquíssima coisa, mas a gente estudou, né, o livro dos médios, o guia dos médios e dos evocadores. A gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Verdade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança há para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Quando percebemos que erramos, além de corrigir o que for possível, o essencial é compreender o erro e aprender a não repeti-lo. Isso é vigiar e orar, é um recurso que nos ajuda muito a melhorar dia após dia, momento após momento. E uma ferramenta tão forte quanto essa é não desistir de você. Você é a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça que é a nossa vida. E se você desiste de você, aí fica mais difícil de receber ajuda, de achar saídas e de suportar aquilo que tem. Porque receber ajuda a gente sempre recebe. Saída sempre tem, mas nem sempre é viável. Paulo deixa claro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, você olha aquela saída e diz essa não. Então, a gente precisa, nessa hora, ter o auxílio da espiritualidade amiga para suportar aquilo. E eu consigo isso não desistindo de mim. Eu consigo isso não plantando ódio onde haja amor. Não plante ódio onde há terreno para plantar amor. A gente, muitas vezes, está no fundo do poço e aí a gente quer tirar satisfação com A, quer brigar com B, quer querer saber do B por que ele está falando aquilo. A gente quer, inclusive, ir para cima, a gente quer, inclusive, ir para a briga. Se a gente já está ruim, plantar o pior não vai resolver. Plantar o pior não vai resolver. Se estamos ruins, é a melhor hora para plantarmos o amor, plantar o bem. Focar
naquilo que de fato vai nos auxiliar a resolver aquela questão. E não ficar procurando culpado, ficar procurando quem deve, quem não deve, quem vai, quem não vai. Pensa nisso, porque isso também é não desistir de você. Porque quando você já está na pior e você procura assuntos que vão piorar ainda mais a situação, você está desistindo de você. Você está abrindo mão de você. Ao passo que quando, por pior que esteja, você foca em você e diz, não, eu vou melhorar, eu vou sair dessa, eu vou resolver isso. Então, você está abrindo ali uma porta imensa para que benfeitores venham te ajudar. Você está abrindo uma porta imensa para que o seu próprio cérebro comece a encontrar possíveis saídas. Pensa nisso. E a gente agradece imensamente o carinho da sua visita, o carinho da sua presença. Convido você para estar conosco na quarta-feira com o livro dos médiuns. Gente, gratíssimo. E até quarta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho. Tchau.